Fala, meus amigos tutores, eu sou o Lucas, aluno do curso de Física do CEDERJ, futuro formando aí, pouquíssimo tempo para me formar, e eu vou hoje ministrar para vocês uma aula ali na lousa que eu tenho o costume de fazer algumas videoaulas de matemática. Eu vou ministrar para vocês ali uma aula com o tema fração. E por que fração? Porque a fração, ela está na base da matemática. Então assim, toda vez que eu trabalhar com número racional, toda vez que eu trabalhar com um número que possa ser escrito na forma A sobre B, com B diferente de zero, eu estou falando ali de uma fração. E isso vai ser visto na matemática por inteiro. Pontualmente, um local ou outro não vai ser visto, mas na matemática quase inteira você vai ver isso. Portanto, amigos, hoje a aula que eu vou fazer vai ser sobre isso. E assim, a interdisciplinariedade vista nisso é enorme. Falar de fração é falar de história, é falar de geografia, é falar de economia, é falar de física, porque onde existir matemática, onde se usa matemática, se usa fração. Na indústria, meu Deus, é uma ampla gama, porque as frações, e assim, por assim dizer, os números racionais, eles estão por toda parte, por toda parte. Certo? Cara, eu acho muito interessante a questão das medições. A questão das medições é uma questão que leva muito em conta a fração. Quando eu pego a minha trena, eu tenho embaixo uma leitura feita em milímetros. E na parte de cima dela, eu tenho uma leitura feita em polegada, sendo que a polegada corresponde ao valor de 25,4. Mas ali eu consigo medir na minha trena ali frações da polegada. E assim a gente já começa a ver que no nosso cotidiano a fração está ali. E assim, isso para citar os egípcios, por exemplo, quando eles tinham um terreno, as suas terras que eram comercializadas e tudo mais, eles se valiam do conceito de fração. Quando eu quero entregar um terço da minha terra, eu divido ela por três ali, em três partes iguais, pego essa uma parte que eu quero me desfazer dela e a preço justo aí entrego. Os egípcios, olha onde que está o Egito. Falar de fração é falar de história. A história dos egípcios é muito bonita porque eles tinham muitos conhecimentos que hoje a gente percebe e acha que é uma coisa grandiosa, mas olha só, lá atrás eles já sabiam disso. E aí isso era usado, os conhecimentos matemáticos, principalmente de fração, comercialização de terras, entendeu? Então você já começa a ver a economia entrando, assim, o conceito matemático de fração servindo na economia e tudo mais. Vamos para a lousa que eu quero mostrar para vocês ali uns detalhes muito interessantes e uma exposição geral a respeito do conhecimento, falando sobre o conceito, falando sobre multiplicação e divisão, falando sobre as frações equivalentes e só aí a gente vai estar apto para falar de soma e subtração. Porque existe um detalhe a respeito disso que a gente vai falar agora sobre isso, tá? Então vamos para a lousa. Então, amigo, já estou aqui na minha lousa já, tá? Vamos lá, vamos falar de fração então? Bora pro vídeo. Seguinte, olha, vamos voltar lá para os nossos amigos egípcios, olha só. Eles tinham lá uma terra aqui, ó. Estava enquadrada aqui, ó, nesse formato aqui. Certo? Olha aí. Isso aqui era um todo, a parte toda da terra, tá? Aí, olha só. Para efeitos de comércio. Se eu quiser me desfazer de parte desse terreno, mas não todo. Assim, eu quero me desfazer de uma parte dele, entende? Então, o que eu faço? Como é que eu vou fazer isso de forma inteligente? Eu vou dividir isso aqui em partes iguais. Certo? Então eu tenho 4 partes aqui. Para mim fazer os meus arar minha terra, fazer o que for, minha agricultura, na hora que o limo sobe nela lá, né, que o Nilo enche, o limo sobe, eu vou precisar de quê? Eu vou precisar só disso aqui, ó. Só dessa área aqui, né? Essa outra aqui eu não vou precisar dela não. Eu vou me desfazer dela. Mas aí, como
que eu vou vender metade dela ali? Entende? Começa a entender de onde está surgindo o conceito de fração? Uma fração é uma parte de um todo, tá? De uma forma mais técnica, ela é um número racional, tá? Mas assim, basicamente para a exposição, uma fração ela é um número onde eu tenho um número A sobre o número B, onde esse B tem que ser diferente de zero, tá? Não existe divisão por zero. Aqui, então, o A vai se chamar numerador. O B vai se chamar denominador. Ok? Então vamos lá. O A vai representar para mim aqui as partes que eu estou considerando. Aqui no caso eu rachurei elas de propósito aqui. Eu tenho quantas partes aqui desse todo? Eu tenho duas partes. Portanto, no meu exemplo aqui, esse A vai ser 2, tá? E o B, o denominador, vai me representar todas as partes que ele foi dividida, o número total de partes iguais. Quantos que eu tenho aqui? Ó? 1, 2, 3, 4 partes. Show? Olha aí que beleza. Simples assim, tá? Ó, o denominador precisa ser igual a zero, é diferente de zero, tá? Por favor, não se esqueçam desse detalhe. Agora, dito isso, vamos avançar aqui nessa nossa abordagem geral. Vamos falar aqui agora de operações com frações, tá? Vamos falar disso. Então, eu tenho aqui uma fração que ela representa 1/2. E eu tenho aqui uma outra fração que ela representa 3/2. Quando eu vou efetuar uma operação com essas frações, seja qualquer uma das quatro, eu preciso saber algumas coisas. Por exemplo, começando pela multiplicação. Como eu efetuaria essa multiplicação? Se eu tenho aqui 1/2 e eu tenho aqui um 3/2, eu tenho um número x que precisa ter um numerador múltiplo desses dois números e um denominador seguindo o mesmo padrão. Então, se 3 vezes 1 sobre 2 vezes 2 vai me entregar um numerador múltiplo e um denominador múltiplo um do outro, certo? Portanto, a fração em si ela é muito simples, a multiplicação. Mas e a divisão? Se eu quisesse agora dividir essas duas frações, olha só que interessante, observe esse número x. Quando eu tenho aqui 3/2 dividido por 1/2. Como fica isso? Tá, deixa eu só dar uma acertada aqui para vocês aqui. Observe o seguinte, se eu multiplico numerador e denominador pelo inverso da segunda fração, olha o que vai acontecer. Eu vou ter aqui um denominador igual a 1. E isso vai me dizer que para mim dividir frações, basta que eu repita a primeira, multiplique pelo inverso da segunda. No nosso caso aqui, ó, vai se anular, isso é igual a 3. Olha que interessante. Muito bom, né? Então vamos lá, gente. Feita a multiplicação e a divisão, te passo agora a ideia de fração aparente, tá? Só apagar aqui esse quadro branco aqui. Poucos recursos, aluno pobre, trabalhando CSN, mas tá bom. Um dia Deus vai abençoar a gente aí. Vamos lá. Falar de fração equivalente. Observe você o seguinte. Eu tenho uma fração aqui. Eu gosto de representar esse elemento quadrado assim, porque ele é muito didático, tá? Tem essa fração quadrada aí. E aí, o que acontece? Eu vou dividir ela aqui em duas partes, certo? E vou considerar essa parte aqui, ó.
Então aqui, eu vou pegar uma mesma fração, só que essa aqui eu vou dividir em 4. No entanto, eu vou considerar a mesma área. Olha aí. Isso é fração equivalente, é você dividir de diferentes maneiras, no entanto, ocupar a mesma área achurada, certo? Portanto, quando eu tenho aqui uma fração que representa para mim 1/2 e essa aqui 2/4, eu consigo perceber que essa fração 1/2 vezes uma fração com numerador e denominador igual vai me resultar na segunda fração aqui, certo? E essa primeira fração, que não pode ser simplificada nem reduzida, é chamada fração irredutível, essa aqui, ó. Fração irredutível. Show? Certinho? Então é isso, galera. Está primeiro explicando aqui, depois eu vou fazer algumas aplicações com vocês, tá? Então vamos lá. Falando de fração equivalente, nós estamos aptos agora para falar de frações soma e subtração. Vamos lá, eu quero que vocês considerem o seguinte. Aqui. Considera essa fração aqui para mim, olha. 1/2, tá? Considera essa outra aqui para mim. Perdão, falei 1/2, mas não achurei aqui. Considera essa outra aqui para mim, ó. Essa aqui vai ser 1/4. Olha só, como é que eu vou fazer para somar essas frações se elas não são? Não tem como, aqui é 1/4. Aqui é 1/2, a área está feita, está dividida de forma diferente e eu não tenho como fazer essa soma. O que eu preciso fazer aqui? Eu preciso transformar essa fração em frações equivalentes, ou seja, isso aqui eu vou precisar multiplicar esse número aqui por um número m sobre m, e esse número aqui por um número n sobre n, que vai me retornar uma fração com denominador igual. E aí eu vou conseguir fazer isso. Se essas frações já tivessem denominadores iguais, não teria problema, mas como não tem, tá? Então vamos lá, como é que eu faço isso para encontrar isso? Observa você. Eu tenho um valor, esse valor aqui, o 2, denominador, 2 vezes m vai ser igual ao mínimo múltiplo comum aqui. Ele vai ser igual ao múltiplo, mas eu quero um múltiplo especial, que é o menor múltiplo comum aos dois, que vai ser o MMC. No caso aqui de 2 e 4. E por assim dizer, o n vai ser a mesma coisa. Perdão aqui que é 4, tá? Então, MMC de 2 e 4. Certo? A gente sabe que o MMC de 2 e 4 é 4 mesmo, tá? Tem uma aula no meu canal no YouTube falando sobre MMC, uma aula mais elaboradinha, falando sobre isso. E aí, qualquer coisa eu deixo até o card aqui para o pessoal dar uma olhada. Mas o MMC é isso. O MMC é o mínimo múltiplo comum. E aí o que a gente vai fazer? Sabendo que o MMC é de 2 e 4 é 4, então o que vai acontecer aqui? Eu sei que M, que eu vou passar esse M para lá dividindo, vai ser igual a 2, e o 4, o MMC de 2 e 4 vai ser 4, então o M vai ser 2, ok? E o 4, por sua vez, o N, perdão, aqui, vai ser igual a 4 sobre 4 igual a 1. Show? Só dar uma levantada aqui para vocês verem. Ok? Então, qual que é o número que eu preciso multiplicar aqui? Eu preciso multiplicar 1/2. Vou escrever aqui do lado, 1/2. Por um m que é igual a 2. 2 sobre 2. Preciso multiplicar 1/4 sobre... Preciso multiplicar 1/4 sobre um n que é igual a 4. Perdão, que é igual a 1 sobre 1 aqui, tá? Isso aqui Essa fração vai retornar aqui para mim. Obtive aqui a fração equivalente da qual eu precisava, que vai ser 2/4, e essa aqui vai ser 1/4 mesmo. Ok? Primeiro passo feito, e é isso. Agora, feito isso, a gente está apto para somar e subtrair essas frações. Deixa eu só apagar aqui.
Gente, não pode editar o vídeo, então ele vai ficar um pouquinho zoado. Peço perdão, tá? Felizmente é complicado a nossa vida. Mas vamos lá. Então vamos lá, gente, olha. Então aqui a gente encontrou que isso aqui é 2/4. Nós encontramos que isso aqui é 1/4. Então agora eu estou apto para somar e para subtrair. Feita a soma, eu repito aqui o denominador, somo 3/4. A subtração, isso aqui é a soma, tá? A subtração é 2/4 menos 1/4. Então eu repito o denominador e subtrai os numeradores, que vai ser igual a 1 aqui, tá? E o grande segredo que é ensinado na escola e tudo mais é o seguinte: como que você vai, sem precisar fazer essa tática toda que eu fiz aqui? É muito simples, olha só, vamos repetir esse aqui do lado. 1/2 mais 1/4. O que eu vou fazer? Eu vou tirar o MMC disso aqui, 2/4, e vou criar aqui embaixo que já a fração, ó. 4. E eu vou chegar aqui, ó. 4 dividido por 2 dá 2 vezes 1, 2. 4 dividido por 4 dá 1 vezes 1. E aí eu vou obter 3/4, o mesmo procedimento que vai fazer obter na segunda forma aqui. Vai fazer obter 1/4. Simples assim, tá, gente? Simples demais. Muito fácil mesmo. E agora, vou mostrar para vocês aqui uma aplicação de uma operação de fração, tá? Gente, quando a gente fala... Imagine você, que você foi numa loja aí, vai comprar um televisor. O televisor custa um valor cheio de R$ 1.000. Certo? Mas olha só, se você comprar à vista, você vai ter 20% de desconto, certo? Então, assim, fazendo essa conta aqui, eu sei que 20%, a fração aparecendo de R$ 1.000, corta aqui, corta aqui, corta aqui, corta aqui, vai ser igual a R$ 200. Implica dizer que você vai pagar apenas R$ 800. Uma aplicaçãozinha da fração aqui, tá? Em termos de porcentagem. Então, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Peço perdão porque o recurso técnico aqui não tá tão bom, mas agradeço a vocês. Uma boa noite para vocês.